Capítulo 60, Calor no coração, caminho especialmente limpo. O antigo reino secreto celestial era incomparavelmente vasto. Ninguém encontrou nenhum sinal da herança do reino, mesmo depois de meio mês de sua abertura inicial. Pelo contrário, os cultivadores que entraram se depararam com inúmeras ruínas com cadáveres esfarrapados. As roupas deterioradas usadas pelos cadáveres apresentavam padrões extremamente antigos, e a forma como morriam também era estranha. Alguns pareciam ter cometido suicídio e outros pareciam ter sido mortos por seus conhecidos. Algumas das ruínas continham mierais, padrões e pinturas que registravam os eventos que ocorreram neste reino secreto. Alguns cultivadores antigos que estudaram línguas e culturas antigas começaram a decifrar os registros e logo chegaram a um entendimento que os deixou em grande choque. Esta é uma terra criada para selar algo, não apenas contém grandes oportunidades, mas também grandes horrores habitam nela. O Criador deste reino secreto é um honrado supremo, com uma origem extremamente antiga que remonta a tempos imemoriais. É um quase supremo, mas as pessoas do reino inferior o chamam de supremo honrado, pois não têm conhecimento suficiente sobre reinos e títulos além do falso Deus. Honrado supremo. Que tipo de conceito era esse? Eles tinham visto apenas algumas palavras sobre essas existências em registros antigos. Existências desse nível poderiam facilmente viajar pelo vazio, pegar as estrelas e alcançar a lua. Os falsos deuses não passavam de formigas diante deles. Essa descoberta abalou todo o antigo reino secreto celestial e trouxe grande entusiasmo a todos os cultivadores que entraram. Eles não voariam para o céu em um único salto se pudessem obter a herança daquele honrado supremo e se tornar seu sucessor. Até mesmo ir para o reino superior não seria difícil naquele momento. Mas os cultivadores que estavam decifrando os registros logo mostraram uma mudança drástica em suas expressões, e o terror tomou conta de seus corações. Com vozes trêmulas, jogaram um balde de água fria na cabeça de todos. Este é um lugar selando um grande terror que quase destruiu todos os seres vivos, e até mesmo o honrado Supremo e seu povo perderam suas vidas lidando com isso. O honrado Supremo queimou sua própria vida e origem para selar aquele mal supremo, impedindo-o de vir para o mundo. Aquele mal supremo é um demônio que pode trazer grande caos ao mundo, e virar tudo de cabeça para baixo. Uma vez solto, ele destruirá o mundo e massacrará todas as criaturas e raças que vivem nele. Eles não puderam deixar de sentir seus corações congelarem enquanto estudavam os registros antigos. Este reino secreto não era uma oportunidade, mas um lugar onde se escondia um grande demônio dentro dele. Esta notícia terrível causou uma sensação ainda mais assustadora do que a primeira. Muitos cultivadores sentiram o suor frio escorrer por suas costas. Quanto ao que era esse demônio supremo, os registros não mencionam isso. É que o horror do demônio supremo era evidente, considerando que um honrado supremo tinha que sacrificar sua vida apenas para selá-lo. Eles estimaram que era uma calamidade que poderia devastar o mundo até o ponto de extinção. Muitos cultivadores recuaram imediatamente com calafrios descendo por suas costas. Eles sentiram uma sensação assustadora agarrando seus corações quando consideraram que o chão em que pisavam poderia estar escondendo inúmeros ossos sob ele. Imediatamente,
Um lugar de encontros fortuitos se transformou em um purgatório que eles deveriam evitar a todo custo. Esta notícia se espalhou como fogo e chocou até mesmo as pessoas do mundo fora do antigo reino secreto celestial. Ouvi dizer que o jovem Lorde do Reino Superior também entrou no reino secreto. Parece que este reino secreto foi a razão pela qual ele desceu ao nosso reino inferior. Exatamente o que está escondido dentro deste reino secreto. Porque as pessoas do reino superior estão interessadas nisso. As informações e perguntas chocarão e confundirão muitos cultivadores. Logo, um cultivador descobriu uma área coberta de névoa nas profundezas do reino secreto. A névoa começou branca, mas sua cor ficou mais escura quanto mais avançava, até que passou de cinza para preto como breu. Não apenas isso, mas também parecia lançar alguma feitiçaria maligna sobre quem se aproximava. Muitas bestas ferozes perderam a cabeça e saíram correndo de suas tacas para atacar os cultivadores que haviam entrado no reino secreto. Mesmo alguns cultivadores com bases de cultivo mais fracas foram afetados pela névoa e perderam a cabeça. Eles se transformaram em máquinas de matar irracionais que atacaram todos e qualquer um ao seu redor. Essa mudança devastadora destruiu a paz do antigo reino secreto celestial. Muitos cultivadores decidiram se retirar imediatamente, pois uma mera oportunidade nunca poderia ser tão importante quanto sua vida. Claro, também houve cultivadores que correram para as profundezas do reino secreto. Desde os tempos antigos, oportunidades e perigos andam de mãos dadas. O que outros chamam de desastre pode ser apenas uma bênção disfarçada. Mas logo descobriram que quanto mais fundo iam, mais espessa a névoa se tornava. Os perigos estavam por toda parte, e eles poderiam se perder, até a vida, se dessem um passo em falso. Pior ainda, havia muitas formações e outros mecanismos de armadilha no caminho. Se eles tocassem qualquer um deles por acidente, eles se encontrariam em uma situação mortal. Muitos cultivadores já foram enterrados assim. Que absurdo era esse ser um lugar cheio de oportunidades. Este era claramente um cemitério para as massas. Todo o antigo reino secreto celestial entrou em caos por um período de tempo. Um Devil-T de baixo nível só pode afetar cultivadores comuns. Não fará nada para pessoas que se cultivam há muito tempo. Gu Shangji comentou casualmente enquanto estava na beira da névoa demoníaca. Qualquer um que tenha cultivado por um tempo respeitável poderia facilmente resistir à invasão deste Devil-T. Para ele, porém, esse Devil-T era a forma mais pura de nutrição do mundo. É que havia muito pouco disso aqui para ser de alguma ajuda para ele. Ele adivinhou que foi causado pela alabarda dos 8 demônios desolados. Era realmente digno de ser conhecido como uma arma incomparável. Mal havia começado a acordar, mas já estava causando tanto estrago. Gu Shangji se sentiu satisfeito pensando nisso. O núcleo do reino secreto estava logo à frente, ele já podia sentir a presença de Eshen entre os muitos outros lá dentro. Seu Devil Heart também estava se movendo animadamente, desejando engolir a fonte de todo o Devil-T ao seu redor. Meu senhor, esta área é um tanto estranha, e podemos nos perder se não conhecermos o caminho. Este velho escravo acha que devemos ser mais cautelosos por aqui. O velho Ming expressou suas preocupações. Ele podia sentir um terrível poder de supressão dentro deste reino secreto.
Ele tinha certeza de que seria imediatamente repelido pelo reino se mostrasse um pingo de aura além do reino da grande transcendência. Gu Shangji respondeu a ele com um aceno de cabeça, mas seu rosto mostrava uma expressão calma e despreocupada. Está tudo bem. Eu tenho alguém para mostrar o caminho, então você só precisa me seguir. Dizendo isso, Gu Shangji fechou os olhos e se concentrou na marca que havia deixado para trás na pílula de coleta de espíritos imortais. Imediatamente, ele sentiu uma leve conexão da marca. Zumbir. Um tênue fio de seda preta se desenrolou diante dos olhos de Gu Shangji, estendendo-se em direção às profundezas da névoa à sua frente. Este foi o caminho que Ye Shen percorreu. Sem ele, seria muito mais difícil para Gu Shangji atravessar a névoa. Afinal, ele não tinha um mapa, então precisaria andar em círculos várias vezes para encontrar o verdadeiro núcleo do reino secreto. Claro, também era possível que ele nunca o encontrasse. Gu Shangji, no entanto, nunca pensou em procurar um mapa ou algo do tipo, isso era muito problemático. Já que Ye Shen estava trabalhando tão duro para ele, Gu Shangji, não estaria prestando um desserviço a si mesmo por não colher o fruto do trabalho dele, de Ye Shen. O velho Ming e os outros naturalmente não ficaram mais preocupados depois que ouviram as palavras de Gu Shangji. Já que o jovem Lorde havia dito isso, ele naturalmente daria um jeito. Gu Shangji entrou primeiro na névoa, e seus seguidores do grande reino transcendente se reuniram ao seu redor e mantiveram um olhar vigilante em seus arredores para evitar que alguma besta ou qualquer outra coisa o atacasse. Naturalmente, o grupo de Gu Shangji foi atacado várias vezes ao longo do caminho, mas todos os ataques eram de bestas irracionais que foram afetadas pelo Devil Chi. O velho Ming e os outros lidaram facilmente com eles, sem precisar que Gu Shangji movesse um dedo. Quanto aos cultivadores, ninguém teve coragem de atacar seu grupo. De acordo com o caminho que Ye Shen tomou, a herança deste reino secreto deveria estar no subsolo. A oitava alabarda demoníaca desolada também deve estar lá. Gu Shangji continuou caminhando enquanto prestava atenção nos rastros deixados por Ye Shen. Uma expressão de interesse apareceu em seu rosto quando ele percebeu que eles enfrentavam muito menos bestas quando seguiam os passos de Ye Shen. Ele até limpou as puldaruças formações e armadilhas no caminho. Gu Shangji sentiu o calor se espalhar em seu coração. Este é um caminho especificamente aberto para mim. Ye Shen, você é um cavalheiro. Gu Shangji não pôde deixar de rir. Se Ye Shen pudesse conhecer seus pensamentos neste momento, ele certamente esguicharia sangue de sua boca e desejaria transformar seus ossos em pó. Na profundidade da névoa neste momento, Ye Shen e seu grupo finalmente conseguiram abater a besta na frente deles. Agora, uma desolação pálida e cinza envolvia o mundo ao seu redor. A entrada é aqui de acordo com o mapa. O coração de Ye Shen inflou de emoção. Seguindo as instruções do mapa, ele rapidamente encontrou uma passagem no chão. Irmão Ye Shen, sua força melhorou aos trecos e baracos em apenas alguns anos. Ele lhe exclamou. Ela ficou impressionada com o poder heróico de Ye Shen e a habilidade de matar aqueles mais fortes do que ele. Ela ficou atordoada quando ele matou uma fera no estágio intermediário do grande reino do poder. Essas bestas demoníacas foram infectadas por Devil Chi. Eles não apenas não temiam a morte, mas também não sentiam dor.
Eles só sabiam abater tudo ao seu redor, e sua força também era maior do que os cultivadores do mesmo reino. E Shem, por outro lado, estava apenas no pico do reino transcendente, mas ele poderia facilmente matar seres mais fortes do que ele. Liuli, você me lisonjeia. E Shem primeiro se sentiu oprimido quando viu Liuli observando-o com uma expressão cheia de choque, e então ele se sentiu orgulhoso de si mesmo. Mas logo, ele começou a trabalhar. A herança do mestre deste antigo reino secreto celestial deve estar lá embaixo. Vamos descer imediatamente, embora não tenhamos encontrado mais ninguém há algum tempo, ainda não devemos correr riscos e ficar aqui no escuro. E Shen disse ao seu grupo. Ele estava preocupado que Gu Shangji pudesse aparecer diante deles do nada. Ele não duvidava do fato de que Gu Shangji certamente viria para este reino secreto. Só que ele ainda não tinha visto nenhum de seus vestígios, e isso lhe trouxe um pouco de desconforto. E Shen não pôde deixar de admitir que Gu Shangji realmente o colocou sob muita pressão. Mesmo que ele entre, vai acabar preso na névoa sem um mapa. O coração de Eshen relaxou enquanto ele pensava sobre isso. O que mais? Ele ainda tinha a chave do reino secreto que poderia usar para manipular as armadilhas e formações. Tisk, apenas um bastardo sortudo. Como ele pode se comparar ao jovem Lord Gu mesmo que tenha boas oportunidades? Tia Shue pensou com desdém. Logo, eles desceram pela passagem e chegaram ao subsolo. Isso é um mausoléu. E Shen ficou um pouco chocado enquanto caminhava pelo corredor, evitando muitas armadilhas e formações ao longo do caminho. A visão à sua frente chocou não apenas ele, mas todos os outros também. O lugar parecia um mausoléu. Parecia uma estrutura antiga com todos os tipos de edifícios, santuário em ruínas, antigos salões de madeira e mansões flutuantes. Era a esquina de uma cidade antiga escondida sob o solo. O Devil Tea aqui está ficando cada vez mais forte. De acordo com o mapa, deve haver um palácio nas profundezas deste lugar, e a herança deve estar naquele palácio. A empolgação de Eshen aumentou. Ele finalmente alcançou seu objetivo e seria capaz de obter a herança depois de mais alguns passos. Rugido. 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 Nesse momento, rugidos aterrorizantes soaram ao redor deles, e pares de olhos vermelhos sangue se iluminaram na escuridão circundante. A expressão de Eshen caiu enquanto ele observava bestas ferozes e cadáveres ambulantes se aproximando deles. Todos eles estão no grande reino transcendente. Ele não queria mais se atrasar. A inquietação em seu coração aumentava a cada momento, e ele sentia que algo terrível poderia acontecer se ele não conseguisse a herança logo. Além disso, por que seu mestre estava tão quieto hoje? Irmão Eshen, apresse-se e vá. Vamos ajudá-lo a conter essas feras. O tempo está se esgotando, então você não deve ficar aqui por mais tempo. Ele o lhe proclamou decisivamente com uma expressão calma. Ela trouxe muitos servos, então eles deveriam ser capazes de segurar essas feras enquanto Eshen recebia a herança. Tudo bem. Liuli, você deve esperar, eu irei ajudá-la assim que receber a herança. O coração de Eshen foi movido e ele correu para as profundezas da antiga cidade subterrânea sem olhar para trás. A onda de feras, por outro lado, avançou e cercou Liuli e seu grupo.
Bem quando Yeshen correu para as profundezas da cidade antiga, Gu Shangji chegou à sua borda. Um leve sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele observava a cena à sua frente. Afinal, ele não precisou limpar uma horda de feras, nem encontrou armadilhas ou formações. Seu grupo chegou facilmente aqui sem muito esforço. Capítulo 61, Paradeiro Vazado, Protagonista Explosivo. Assim que Gu Shangji apareceu, ele e seu grupo notaram sua presença, embora estivessem ocupados lutando contra as bestas e cadáveres. Gu Shangji. Por que ele está aqui? E como ele chegou aqui tão rápido? Sua aparição repentina surpreendeu Liu, e sua pele empalideceu enquanto vários pensamentos passavam por sua mente. Embora Gu Shangji afirmasse que não pretendia matar Yeshen, nem poderia ser incomodado por sua existência, essas eram apenas palavras. Quem poderia garantir que as palavras que ele pronunciou não eram todas mentiras? Quando ela pensou sobre o assunto depois de deixar a cidade antiga voltada para a lua, ela sentiu que havia algo errado com a coisa toda. Gu Shangji definitivamente tinha algo a ganhar com seu irmão Yeshen, ou ele nunca o teria mantido vivo. Quanto ao que ele queria ganhar através dele, Liu não conseguiu descobrir isso naquele momento. Mas agora, ela adivinhou que ele estava atrás de algo que existia neste antigo reino secreto celestial. Uma mera herança deixada por um quase supremo não era suficiente para mover alguém com o passado e a identidade de Gu Shangji, a ponto de descer para o reino inferior. Então ele só poderia estar aqui para outra coisa escondida no antigo segredo do reino celestial. Isso não está certo? De acordo com o irmão Yeshen, só ele tem um mapa, então como Gu Shangji encontrou este lugar tão rapidamente? E por que seu grupo parece ter chegado aqui sem enfrentar nenhum problema? Eles não encontraram bestas e armadilhas ao longo do caminho. Essa percepção chocou a perplexa Liu, e seu coração afundou. Ele deve ter nos seguido, ou deixado algo no irmão Yeshen para rastreá-lo. Esse era o plano dele o tempo todo. Liu era de fato a princesinha do Ancient Immortal Ye Clan. Sua mente aguçada era rápida para pensar e ela imediatamente percebeu as nuances do assunto. Seu coração ficou frio enquanto ela juntava as peças. Gu Shangji foi aterrorizante. Como ele poderia planejar com tanta antecedência? Ela pensou por um longo tempo, e só agora ela descobriu a razão por trás dele não ter matado seu irmão Yeshen imediatamente. Parece que chegamos aqui na hora certa. Gu Shangji entrou no corredor e varreu seu olhar sobre a antiga cidade subterrânea com um sorriso brincalhão em seu rosto. Uma expressão calma apareceu em seu rosto. Sua viagem a este lugar foi tranquila, e eles só encontraram algumas feras problemáticas. As pessoas do grande reino transcendente da antiga família Lin, por outro lado, sentiam ainda mais reverência por Gu Shangji, e ele já era um deus em seus corações. Afinal, ele encontrou facilmente uma rota segura para sua passagem em um lugar tão aterrorizante quanto este antigo reino secreto celestial. Claro, se Gu Shangji ouvisse seus pensamentos, ele pediria que agradecessem a Yeshen por entrar primeiro. Afinal, ele estava apenas seguindo o caminho aberto por Yeshen. Gu Shangji, por que você está aqui? Liu olhou para Gu Shangji e perguntou em voz alta. Ao mesmo tempo, ela parou de lutar contra a fera à sua frente e recuou. Naturalmente,
ela já sabia a resposta para sua pergunta, ela estava apenas tentando atrasar Gu Shangji para ganhar tempo para Ye Shen. Por que estou aqui? Estou aqui porque vocês ajudaram a abrir o caminho para mim. Falando nisso, devo agradecer a todos vocês. Gu Shangji respondeu com um sorriso. Obrigado. O que eu não entendo do que você está falando? O que você está tentando fazer? Ele lhe perguntou em voz alta mais uma vez. Até agora, ela já tinha certeza de seu palpite, seu irmão Ye Shen estava jogando nas mãos de Gu Shangji, e Gu Shangji sempre soube de seu paradeiro. Gu Shangji fixou seu olhar no rosto de Eliuli e disse com um leve sorriso, está tudo bem, mesmo que você não entenda. A propósito, nem pense em me atrasar aqui. Sua mente é como um livro aberto em frente de mim. Estrondo. Assim que Gu Shangji terminou suas palavras, seus seguidores do grande reino transcendente entraram em ação e começaram a explodir qualquer besta que andasse perto de Gu Shangji. Imediatamente, o caminho na frente de Gu Shangji foi aberto. Nada poderia bloquear seus passos. Se eles comparassem os números, então Gu Shangji havia trazido muito mais pessoas do que Eliuli, e havia até uma figura tão poderosa quanto o velho Ming entre suas fileiras. Mesmo que sua base de cultivo fosse suprimida, os cultivadores comuns não poderiam se comparar a ele. Gu Shangji. O rosto de Eliuli empalideceu. Embora tia Shui a estivesse protegendo, ela não podia ir tão fundo na cidade subterrânea quanto Gu Shangji. Afinal, havia hordas de feras inundando-os maré após maré. As bestas ao redor de Gu Shangji, por outro lado, não pareciam normais. Ela sentiu como se suas horas enfraquecessem quanto mais perto eles chegavam de Gu Shangji. Algo parecia estar sugando sua força vital, mas ela não conseguia descobrir o que era. Gu Shangji bateu palmas casualmente, e todas as bestas ao seu redor se transformaram em cinzas. O coração de Eliuli palpitou com profunda ansiedade enquanto observava tudo acontecer na frente dela. Ela não podia deixar de se preocupar com Ye Shen. Como Ye Shen poderia sobreviver ao enfrentar um inimigo como Gu Shangji? Velho Ming, guarde este lugar e certifique-se de que ninguém saia daqui. Gu Shangji murmurou seu comando e então foi na direção que Ye Shen havia ido anteriormente. Assim que o velho Ming ouviu seu comando, ele respondeu com um voto solene, meu senhor, por favor, fique tranquilo. Este velho escravo garantirá que ninguém o perturbe hoje. Estrondo. O velho Ming revelou sua aura majestosa e aterrorizante. Ao mesmo tempo, uma arma carmesim coberta com runas esplêndidas apareceu em suas mãos, irradiando uma aura opressiva. Devo entrar no palácio o mais rápido possível e obter controle sobre o núcleo e as formações do reino secreto para resolver essa maré besta. Liuli, espere por mim, estarei lá para ajudá-lo imediatamente. Ye Shen cerrou os dentes e murmurou para si mesmo. Ele saiu sozinho em sua velocidade mais rápida, deixando para trás raios de luz brilhantes enquanto se dirigia para as profundezas da cidade subterrânea. Agora, a chave que ele havia obtido anteriormente brilhava com uma luz nebulosa. Era a chave que poderia abrir o portão do palácio de herança do antigo reino secreto celestial. Estou aqui. Minha herança está aqui. Ye Shen finalmente parou depois de correr em sua velocidade máxima por meia hora.
Seu corpo estava afogado em suor e ele engasgou em busca de ar assim que apareceu do lado de fora de um portão de bronze em ruínas. A emoção encheu seu coração quando ele viu o portão e percebeu que seus esforços finalmente valeram a pena. Ele parou de andar e não avançou mais. Na frente dele estava um palácio envolto em névoa cinza. O ar ao redor dava uma sensação de melancolia e calafrios, a aura era muito estranha. Ao mesmo tempo, ele viu ossos brancos como a neve espalhados no chão, e isso só aumentou a estranheza deste lugar. Ele também viu vários padrões antigos gravados em pedras antigas e coloridas. Havia também fragmentos de armas místicas enferrujadas espalhadas que pareciam ter sido retiradas de alguma lama vermelho acinzentada. Alguns dos fragmentos irradiavam uma luz delicada mostrando sua antiga majestade desde tempos imemoriais, enquanto outros tinham marcas de sangue seco sem um pingo de divindade sobrando. Muitas pessoas devem ter morrido aqui naquela época, então o palácio pode não ser tão seguro quanto você pensa. Certifique-se de estar bem preparado antes de abri-lo. Yanji, que ficou quieto durante toda a jornada, finalmente falou e aconselhou Lieshen. Ela notou a estranheza do ambiente e não pôde deixar de se sentir desconfortável. Foi precisamente por esse motivo que ela deu um lembrete a Yeshen. Eu já preparei muitas pílulas para lidar com o terrível Devilt aqui, ou o Devilt já teria corroído minha mente. Mestre, você não precisa dizer nada, eu vim preparado. Yeshen não pensou muito em suas palavras e pegou a chave para abrir o portão do Palácio da Herança. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, uma ou duas palavras de Yanji não seriam capazes de detê-lo. O que mais? Ele, Li e os outros estavam em uma situação crítica e lutando contra aquela maré de bestas, então ele não teve tempo de pensar muito sobre todos esses assuntos. Yanji não pôde deixar de suspirar ao ouvir suas palavras e decidiu não falar mais. Terminado de falar, Yeshen olhou para a chave do Palácio da Herança. A chave era uma coisa antiga, semelhante a uma bússola, que parecia estar à beira do colapso. Ele o comprou casualmente em uma barraca de beira de estrada por algumas pedras espirituais em algum momento. Yeshen nunca imaginou que este brinquedo quebrado se tornaria a chave para a herança do antigo reino secreto celestial. Zumbir. Nesse momento, a chave em forma de bússola em sua mão brilhou e uma luz deslumbrante irrompeu dela. Yeshen sentiu algo instigá-lo a avançar e sentiu sua cabeça girar enquanto as estrelas passavam diante de seus olhos. Runas brilhantes entrelaçadas e vários padrões antigos flutuavam como nuvens. Um após o outro, raios multicoloridos de luz divina explodiram da bússola e pousaram no portão de bronze à sua frente, espalhando-se em 8 direções. Logo, um grande barulho retumbou ao redor e o portão de bronze do palácio se abriu. Ao mesmo tempo, uma aura antiga e poderosa irrompeu das profundezas do palácio, e Yeshen sentiu como se estivesse diante da boca de um antigo demônio. Fluxos de chi espiritual de todo o antigo reino secreto celestial correram para o palácio e desapareceram sem deixar vestígios, assim como uma pedra afundando no mar. Os rinos do grande Deio soavam de dentro do palácio, dando uma aparência fascinante ao ambiente sombrio. Era como se uma existência suprema pregasse o Deio e cantasse as escrituras celestiais dentro do palácio, desejando ajudar os mortais a ascender ao céu. Ao mesmo tempo, gemidos soaram do vazio, acompanhados de gritos roucos. Ódio.
Ódio. Ódio. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Mate-os. Mate eles. Mate. 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 Um Devil-T extremamente monstruoso inundou o palácio. O rosto de Eshen empalideceu e ele quase perdeu o equilíbrio quando viu a cena no palácio. Sua cabeça zumbia, e os vessos sanguíneos por todo o corpo saltavam e se contorciam. Era como se ele tivesse ficado cara a cara com um deus antigo, e o desejo de se ajoelhar no chão arranhava seu coração. Uma alabarda negra com um Devil-T incomparavelmente aterrorizante perfurou o corpo de uma figura magnífica sentada no trono dentro do palácio. Onde está a herança? Eshen reagiu rápido e seus olhos procuraram pelo corredor. Não era fácil para ele andar por aí e ele podia sentir sua pele rachar a cada movimento. Ele se perguntou se esse era o poder deixado pelo mestre do antigo reino secreto celestial. Seu coração palpitou. Foi assustador demais. Tanto que ele sentiu que poderia facilmente alcançar o céu e destruir as estrelas com um único golpe. A herança está dentro do cadáver. A voz de um jovem sorridente caiu nos ouvidos de Eshen do nada. Ele congelou em seu lugar, estupefato e horrorizado. Essa voz. Como foi possível? Os olhos de Eshen se arregalarão e seus membros congelarão. Ele sentiu como se tivesse caído em um porão de gelo, e o frio gelou seu coração e corpo. O que estava acontecendo? De onde veio a voz de Gu Shangji tão repentinamente? Como é que ele não sentiu sua presença nem um pouco? O vago desconforto de Eshen finalmente se materializou e ele percebeu que o assunto não era tão simples quanto ele imaginava. Gu Shangji, por que você está aqui? Eshen se virou e perguntou enquanto olhava para Gu Shangji. Ele fez o possível para se acalmar, pois sabia que não poderia ser impulsivo em um momento tão importante de sua vida. Você realmente é estúpido. Eu estive atrás de você desde o começo. É só que eu decidi não perturbar o seu foco já que você estava tão ocupado abrindo aquele portão para mim. Gu Shangji disse com um sorriso fraco, como um gato que jogou o rato. Quanto ao motivo de eu estar aqui. Por que você não se pergunta? A propósito, obrigado por abrir o caminho para mim. Ele disse brincando, e então seus olhos cheios de satisfação se afastaram de Eshen e pousaram na aterrorizante alabarda preta como piche no hall. Era a alabarda dos 8 demônios desolados. A razão final por trás de sua descida ao reino inferior. Apenas a aura da alabarda satisfez Gu Shangji, e ele sentiu como se pudesse perfurar os céus. Eshen, por outro lado, mostrou uma expressão extremamente feia. Seus primeiros pensamentos foram que Gu Shangji o havia seguido desde o início, e só se mostrou agora que havia aberto o portão do Palácio da Herança. É só que ele não conseguia descobrir como Gu Shangji poderia conseguir algo assim. Como algo assim poderia ser explicado? Alguém deve ter vazado meu paradeiro. Quem ao meu redor sabe meu paradeiro como a palma da mão? O culpado mais provável é Mestre. Eshen de repente pensou nisso e sua expressão piorou. Seus punhos se fecharam com mais força e seu corpo tremeu. Gu Shangji, por outro lado, disse com o mesmo sorriso no rosto, Senhor Yanji, não nos vemos há muito tempo, então por que você não se mostra? Mestre, era mesmo você. Eshen explodiu de raiva assim que ouviu suas palavras e,
Em sua raiva, tirou o anel do dedo.